Quem vai fazer a explanação do Evangelho para nós hoje é a nossa irmã Camila. Seja bem-vinda. Boa noite. Tudo bem? Que Jesus nos acompanhe, nos ilumine na noite de hoje, em que falaremos do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, sobre perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Eu queria que levantasse a mão quem já perdeu um ente querido. Grande maioria de nós já perdeu um ente querido, já perdeu alguém próximo, ou talvez conheça alguém que perdeu. Um amigo, familiar, um filho. A morte ainda nos traz um sentimento, às vezes, de tristeza, de saudade, de indignação. Mas esses sentimentos ficam mais acentuados quando falamos de mortes prematuras. Crianças, pessoas muito jovens, que, ao nosso ver, partem para o plano espiritual no que seria antes da hora. Antes da hora, aos nossos olhos. Antes da hora, para nós que estamos aqui, mas nunca antes da hora para os benfeitores, para aquele espírito que tinha necessidade de fazer essa partida de maneira precoce. O Evangelho nos traz algumas falas que são do cotidiano de quando um jovem desencarna. Nesse sentimento de indignação, de pensar, e às vezes a gente falar, tinha uma vida inteira pela frente. Ou às vezes de pensar, será que Deus é justo? Porque está levando uma pessoa jovem, está levando uma criança, em alguns casos, uma criança que acabou de nascer. Enquanto isso, outros permanecem aqui na Terra por longo tempo, às vezes acamados, às vezes muito idosos, e têm uma vida muito longa. E Deus deixa esse acamado e leva um jovem. E isso, às vezes, nos traz essa indignação de colocar até à prova a justiça divina. Refletindo sobre essa fala do Evangelho, eu queria convidar para que a gente possa enxergar por um ponto de vista diferente. Então, vamos pensar primeiro do nosso ponto de vista aqui, que é o que a maioria de nós tem, que nós todos temos. A gente nasce, cresce, fica adulto, envelhece, e lá, com idade bem avançada, um dia a gente desencarna. Essa nossa vida aqui, essa nossa passagem aqui, nesse corpo que cada um de nós aqui tem, ela dura às vezes 80 anos, quando muito 100 anos, quando passa dos 100 é raridade, é um ou outro que consegue ultrapassar essa marca. Só que do ponto de vista que eu quero que a gente olhe hoje, do ponto de vista de Deus, do ponto de vista de que nós somos espíritos eternos, essa caminhada, ela não é longa, ela é infinita. Ela tem um começo, mas ela não tem um fim. Então, todos nós que estamos aqui, nós temos uma idade do corpo, mas o espírito tem muito mais que isso. E esse espírito, ele não tem um final. A gente vem, às vezes, em papéis diferentes. Nessa vida, quem é mãe, em outra vida pode vir como filho. Quem é irmão, em outra vida pode vir como amigo. Mas
o papel ali, né, o espírito é o mesmo. Assim como nós evoluímos aqui em terra, a gente melhora, não melhora? A gente aprende uma coisa nova, a gente evolui. Quando a gente olha para trás e pensa, nossa, 10 anos atrás eu ia fazer diferente, eu ia pensar diferente, mas com o passar da vida vem um aprendizado, vem uma lição e a gente muda o jeito de pensar, a gente muda o jeito de agir. O espírito também evolui, né? Nós como espíritos também evoluímos. Mas nunca chega a um final. O espírito é eterno. E isso faz com que a nossa trajetória aqui na Terra seja só uma página de um livro que é muito grande. Seja só uma trajetória, uma história de um livro imenso. E o Evangelho, juntamente com o Livro dos Espíritos, nos ensina que muitas das vezes o nosso nascimento, o nascimento de um irmão, de um de nós, ele já vem com um tempo limitado, um tempo curto, só para tirar um ajuste que ficou de uma outra existência. Vamos dar um exemplo para ficar mais claro? Um irmão que teve, né, as suas oportunidades de vida adulta, mas que por alguma dor ali que não conseguiu suportar, comete o suicídio. Em uma outra oportunidade, em uma outra existência, esse irmão tem a chance de reparar aqueles anos que ficaram faltando, de reparar aquele tempo que lá em outra existência foi interrompido. Então, nesse caso, esse irmão vem aqui, reencarna em uma família, mas com um tempo mais curto do que a nossa expectativa geral de vida aqui. Ele veio, cumpriu a tarefa e foi embora. E isso é muito bom para esse irmão. Foi uma grande oportunidade de acertar aquele detalhe que faltava ali, de reparar aquele erro do passado ali, para poder seguir adiante, para poder seguir aprendendo, para poder seguir evoluindo em outras páginas dessa vida. A nossa trajetória aqui é como uma escola de aprendizado, a gente erra, acerta, aprende um com o outro, ensina um com o outro. Quando essa tarefa finda, vem outra, em outro plano, em uma outra situação. Mas o aprendizado, ele sempre permanece. Com isso, a gente pode comparar a nossa existência aqui e a nossa partida como a uma viagem, como o Evangelho nos traz. Uma viagem para um lugar muito diferente do que o que a gente vive. Então, nós estamos aqui em Tupaciguara hoje, e a temperatura está ótima. Não está calor, não está frio. Mas nós vamos todo mundo aqui viajar para um lugar que faz temperatura negativa. Muito frio. Nós vamos para outro país. E nesse outro país muito frio, a gente prepara uma mala com muito agasalho. Com muita touca, muita meia, muita luva. A gente prepara documentos para entrar em um país diferente. Para que quando a gente chegue no destino, a gente tenha ali tudo o que precisa para conduzir a vida naquele lugar, para a gente não passar frio, para a gente não ser barrado por falta de documentação. Essa história serve para a gente comparar com a nossa partida para o plano espiritual, ou a partida de um dos nossos entes queridos para o plano espiritual. É uma viagem. E a gente precisa estar preparado com a nossa bagagem ali que nós vamos levar. Só que não é o agasalho, não é a documentação. A bagagem é diferente. É aquilo que a gente traz de emoção, que a gente traz de sentimento, no coração, no pensamento. Os laços que nós fazemos, que são laços eternos, são vínculos eternos. Aquele amigo muito querido,
Ele com certeza já esteve conosco em outras existências. Ele com certeza vai estar conosco em existências seguintes. Em algum momento, vai desencarnar. Mas em outra página desse livro, estarão lá os mesmos personagens. Faz sentido para vocês? Agora, eu quero fazer outra pergunta. Levanta a mão para mim quem tem medo da própria morte. Medo de partir. Agora, eu devolvo a pergunta para vocês pensarem. Esse dia vai chegar? Esse dia vai chegar. E ele vai chegar para todo mundo. E ele é um evento na nossa existência aqui. Assim como o nascimento é um evento de chegada nessa escola que é a Terra, o desencarne é um evento de despedida dessa página do livro da vida. E assim como em qualquer evento, a gente se prepara, no dia do casamento, todo mundo coloca uma vestimenta bonita, arruma cabelo, faz barba, tem hora marcada, tem ali, os noivos preparam a decoração, prepara a comida para receber os convidados e os convidados se preparam para estar naquele evento. Isso funciona para casamento, isso funciona para aniversário, isso funciona para receber uma visita em casa. A gente sempre se prepara para um evento, se prepara para uma formatura. O desencarne é um evento também. E quem sabe a gente possa começar a pensar hoje em como vai ser o evento de cada um. Não estou falando da gente preparar trajes ou da gente preparar o ambiente, mas estou falando da gente preparar essa bagagem, que é o coração, a mente, as emoções, os sentimentos. Então, eu quero convidar para que cada um pense aqui nos papéis que você cumpre na vida. Papel de pai, de mãe, de filho, de filha, de amigo, de aluno, de trabalhador, de trabalhadora. Às vezes, vão ter vários papéis para a mesma pessoa. Trabalhador da casa espírita. E um dia, a gente vai se despedir de todos esses papéis. Nós vamos nos despedir temporariamente de todas essas pessoas que são da nossa convivência, no lar, no trabalho, na religião. A questão é que, nesse sentido, não tem uma data de passagem, porque temos a certeza do desencarne, mas não sabemos como, não sabemos quando. Então, vale a pena a gente preparar para estar pronto. Isso quer dizer o quê? Livre de mágoas, exercitando perdão, cultivando bons sentimentos, cultivando boas emoções, treinando perdoar o nosso próximo, treinando perdoar uma pessoa muito importante, que é você mesmo. Porque perdoar o outro é muito válido. Mas antes de conseguir perdoar o outro, a gente tem que perdoar a si. Para poder deslindrar dessas emoções que não são agradáveis na nossa bagagem para o outro plano. E quando eu perguntei aqui quem já tinha perdido um ente querido, e a grande maioria levantou a mão, eu quero dizer algo que talvez nem seja novidade. Eu espero que nem seja novidade, mas se for, vai ser de grande valia. Para quem já partiu, sendo o Espírito eterno, nós aqui encarnados temos condições de oferecer conforto e de oferecer ajuda. Quando você faz uma prece em favor daquele ente querido que já partiu,
Ou quando você faz uma prece em favor daquele irmão que você ficou sabendo do desencarne, que às vezes nem era do seu vínculo. Essa prece chega. Essa prece chega no irmão. Para quem perdeu um ente querido, seja recente, seja há muito tempo, seja uma perda prematura ou não, ofereça a sua prece. Ofereça uma leitura edificante, a leitura do Evangelho, a leitura da Bíblia. Ofereça uma música edificante, quando você coloca uma musiquinha lá na sua oração. Ofereça flores, porque chega. E digo mais, faz falta para quem está lá não receber. Porque assim como nós aqui, na nossa viagem lá para um lugar frio, quando a gente for, a gente vai querer ligar para dar notícia, né? Olha, tudo bem? Ó, cheguei bem, cheguei na hora, deu tudo certo, tudo bem em casa? É a mesma coisa para quem vai para a pátria espiritual. Quem parte quer saber que quem fica aqui está bem, que está assistido, que está amparado. Vir à casa espírita é uma forma de buscar amparo. Fazer uma prece é uma forma de comunicar o amparo. É como se nessa viagem distante a gente pudesse dizer pelo telefone: ó, cheguei bem, está tudo certo, segue bem aí na sua viagem. A diferença é que não precisa tecnologia para que chegue o recado do lado de lá. Basta a gente ter pureza no coração, boa vontade e oferecer essa oração, essa leitura, essa música, ou que esse ente querido lá receba flores, receba a palavra amiga, receba as palavras do Evangelho. Isso leva conforto para quem foi, isso traz conforto para quem fica. E isso nos ajuda também a quebrar um pouco o receio de partir, porque a partida é inevitável. Mais uma vez, não sabemos como, não sabemos quando, mas vale a reflexão. E se eu fosse hoje? O que tem nessa bagagem emocional? Tem rancor? Tem carinho? Tem alegria? Tem gratidão? O que tem ali cultivado e enraizado de sentimento? Tem alguma coisa que dá para melhorar? Para a gente partir melhor, partir mais leve. Para que seja uma viagem de primeira classe. Uma das viagens, a viagem mais importante dessa existência. Quando essa viagem acontece, esse desencarne, não é muito diferente do que o que a gente conhece aqui. Quem está doente recebe apoio médico do lado de lá. Recebe suporte hospitalar. Todos nós precisamos aprender. Então, quem parte também tem acesso lá à escola, à aprendizagem. Aprende sobre coisas da vida, aprende sobre aquilo que dá para fazer melhor, porque sempre dá para fazer melhor. E isso lá no plano espiritual já é um preparo para um retorno. E quanto mais amparado esse retorno acontece, mais tranquilidade, mais suporte ali emocional esse irmão vai ter no seu retorno para cá. Pelo que a gente tem disponível aí de estudo na doutrina, o plano espiritual, ele é muito mais agradável que aqui. Então, para quem vai, na verdade, os recursos são muito melhores. A noção de tempo e espaço são muito melhores. Talvez
quem esteja na maior dificuldade seja a gente, e não quem partiu. Talvez a gente precise só deixar quem foi tranquilo em relação a quem ficou. Pode ir, tá tudo bem. Nós vamos ficar bem aqui. A gente sempre fica, não é verdade? Nessa era em que o mundo todo, né, passa de muita mudança, de transição planetária, de desencarne coletivo, essas perdas se tornam mais frequentes. E essa oportunidade é rara para quem está aqui, que tem um tempo ainda de fazer aquilo que nasceu para fazer. Seja oferecer o perdão, seja encaminhar um irmão que necessita de auxílio, cada um tem a sua tarefa. Mas sempre ligadas ao amor ao próximo, sempre ligados ao trabalho de diminuir o nosso orgulho, diminuir o nosso egoísmo. A tarefa é grande, mas nós temos guia para isso. Porque o Evangelho, ele nos traz os ensinamentos do que fazer, como fazer, e sempre, sempre a disponibilidade do auxílio espiritual. Em uma morte prematura ou não, e não importa a causa, doença, acidente, suicídio, mortes coletivas, quando tem, por exemplo, algum desastre da natureza, em todas, sem exceção, existe o socorro espiritual. Existe o amparo para quem desencarnou. Existe também o amparo para quem fica do lado de cá e sofre com saudade, porque a saudade faz parte. O que não é legal é quando projetamos a vontade que aquele irmão esteja do nosso lado, porque está em outro lugar, tem outras tarefas, tem necessidade de apoio médico, tem necessidade de estudo em outro plano. Nós seguimos aqui nas nossas tarefas diárias. Quem desencarna segue de lá, também nas suas tarefas diárias. Também com os compromissos que são cumpridos junto à espiritualidade. E vez ou outra é permitido que esses entes queridos desencarnados se encontrem conosco. Às vezes em datas especiais ou durante o sono. Existem as comunicações, as psicografias, em que o irmão tem a oportunidade, né, de relatar ali através da escrita do médium como que está, o que aconteceu. E cabe a nós estarmos em boa sintonia, em boa vibração, para que a gente tenha o merecimento de, às vezes, em uma data especial, de repente, estar junto com esse ente querido, ou em sonho, estar junto com esse ente querido que partiu. Como eu disse no início, o espírito é eterno. Então, em algum momento, o reencontro acontece. Os personagens são os mesmos. Nosso grupo familiar é o mesmo, muda de posição. Mas, geralmente, todos que estão ali no nosso ciclo mais próximo já são contatos antigos. Já estão juntos há muitas existências. E tem, hoje, uma nova oportunidade de seguir em um caminho de evolução, em um caminho de aprendizado, de melhora, na escola da vida. Jesus nos traz muito conforto em relação ao plano espiritual. Kardec nos traz muito conforto e esclarecimento no Evangelho, no Livro dos Espíritos,
sobre mortes prematuras, sobre perda de entes queridos, esclarecendo um pouco do que acontece no plano espiritual. Isso que a gente conversou aqui, de ter escola, de ter hospital, de ter recurso, ainda muito melhor do que o que nós conhecemos. Com disponibilidade muito mais evoluídas do que as de quem está aqui. Deus, em sua misericórdia, nos permite sempre o socorro, o consolo e uma oportunidade de ser melhor. Melhor a cada dia, melhor a cada existência, que é uma página desse livro grande que a gente tem aí pela frente. Então, como reflexão, para antes de dormir, para quando vocês forem rezar, que lembrem de que tudo que nós fazemos, vivemos aqui, não vai ser só uma passagem. A estrada, ela nem é longa, ela é infinita. Que todos nós, em algum momento, vamos ter uma condição de muito mais evolução do que temos aqui. Mas que a gente possa trabalhar cada dia e aproveitar cada oportunidade. Antes de dormir, na sua oração, peça força de seguir no caminho do bem, força de seguir no caminho correto. E ofereça essa prece, e se possível uma leitura edificante, aos irmãos que se foram. Porque com certeza ficarão muito felizes em saber que quem ficou está amparado, está esclarecido e está buscando pão espiritual na casa espírita. Que Jesus acompanhe e nos ilumine, que assim seja.